O TDAH pode sim impactar a sua vida. Já teve a impressão que se você tivesse coragem para agir exatamente como você pensa, tudo seria diferente? As pessoas iriam te respeitar e admirar? Muitos adultos com TDAH estão perdendo tempo de vida por não conseguirem sair do ciclo da autossabotagem. Mas eu desenvolvi um método que mudou meu jogo e eu vou te ensinar no primeiro link da descrição. Eu não confio em poder. Eu sou absolutamente alinhado com um gigante do liberalismo chamado Lord Acton. O poder tende a corromper, o poder absoluto corrompe absolutamente. A alegoria mais interessante sobre isso é O Senhor dos Anéis. É a alegoria mais interessante sobre isso. Eu adoro essa alegoria. Adoro alegorias que falam sobre poder de forma geral. Você vai ter Jogos Vorazes, Senhor dos Anéis, Harry Potter, que você vai trazer essa visão, que são maravilhosas, mas assim, mesmo aquele que não quer o poder, quando ele está muito colocado, muito próprio poder, o poder está muito próximo, ele é muito grande, mesmo ele pode ser seduzido pelo poder. Se você usar O Senhor dos Anéis, eu gosto dessa alegoria por isso, o Hobbit ali, o Frodo, era o cara menos interessado que havia no poder. Por isso que ele aguentou estar próximo do poder tanto tempo, mas mesmo ele não conseguiu destruir o anel. Porque o poder é muito atraente. Então, assim, para mim, Estado envolve poder. Quanto maior o Estado, mais poder alguém tem. Quanto menor o Estado, menos poder ele tem. Para mim, o Estado deve ser o mínimo possível para dizer que ele não deveria existir, que é uma opinião pessoal, eu sou muito alinhado com relação ao Javier Milei em relação a esse ponto, exatamente porque o poder tende a corromper e o poder corrompe absolutamente. A gente tem essa visão, principalmente aqui em Brasília, né, com a sede do Estado brasileiro, achar que o Estado é o solucionador dos problemas. Eu fico com o Reagan aqui novamente. O Estado é o problema. Ele não é uma solução, ele é o problema. Sim. E o Estado como essa ideia, porque o Estado é poder. Quando você vê a briga entre políticos, o Alexandre de Moraes usando isso, né, não tem coisa fofinha aqui não. A forma que o poder era transferido no passado era com guerra. A forma que o poder é transferido atualmente é com eleição política. Não à toa, quando o Alexandre de Moraes fala na sua decisão que ele está fechando porque pode impactar a eleição em 2024, ele está dizendo: a direita usa a rede social muito bem, muito melhor do que a esquerda. Essa rede social aqui é dominada pela direita. É a primeira vez que nós temos uma rede social que não tem uma curadoria de esquerda. E isso, obviamente, desespera os caras porque eles não conseguem entender. Que aí entra no fenômeno do Pablo Marçal. E para eles é um negócio esquisitíssimo, mas eles estão descobrindo uma coisa... só para, desculpa a longa resposta, eles estão descobrindo uma coisa super interessante. Não existe o bolsonarismo. Existe a direita. Não existe. Existe a direita. E eles estão se surpreendendo que dizem: quer dizer então que não tem um líder máximo como o PT tem? Não tem. Porque se o Bolsonaro, que é o maior líder da direita, escolher o seu candidato errado, a direita não vai seguir ele. Porque a direita vai ter os seus princípios e valores mais importantes do que o seu líder. Diferente da esquerda, que o líder vale mais do que os seus princípios e valores. Cara, eu concordo. Plenamente também, plenamente de acordo. Adoro o Lord Acton, adoro a alegoria também do Senhor dos Anéis. Faz sentido, né? Perfeito, é o grande Leviatã. O Estado ele tem que... ainda mais no Brasil. Tá? No Brasil eu vislumbro que o Estado ele deve ser mínimo sim, só que a gente ainda está longe de outras nações mais desenvolvidas. A gente tem que alcançar ali um mínimo de parâmetro para poder extinguir boa parte da nossa massa. Mas nós já vimos experiências até recentes com governos menores. Hoje você tem 39 ministérios. Né? Eram 38, aumentou para 39 com o ministério lá de crise do Rio Grande do Sul. É necessário a gente ter 39 ministérios? É necessário a gente ter esse inchaço da máquina pública? E aí a gente volta a debater a reforma administrativa que o governo não quer debater, a diminuição da máquina e todo aquele caos. Uma coisa que foi feita no governo Bolsonaro, ele extinguiu um importante ministério que foi reerguido no governo Lula. Vocês lembram o nome desse ministério? Vários foram recriados no Lula, mas teve um que foi assim, o Ministério, acho que foi da Cultura, que ele se fundiu. E aí as pessoas ficam combatendo, tá vendo? Porque acabou a cultura, acabou o Ministério da Cultura, sendo que não. Sendo que se você olhar os números, a cultura no Brasil, ela teve sim investimentos ao longo do governo Bolsonaro, mesmo que tenha sido com uma prerrogativa diferente do que está sendo hoje. O que eu acho é que as pessoas não entendem que o fato de você extinguir um ministério, você não está extinguindo o suporte àquela pauta. Porque, na verdade, os assuntos daquela pauta do ministério, eles foram fundidos em outros ministérios. Então não é que o esporte, por exemplo, eu não sei se realmente foi esse ministério, eu preciso lembrar. Foi extinto o auxílio ao esporte porque, digamos, supondo que seja o Ministério do Esporte tenha sido
suprimido. Foi suprimido e aí acabou o suporte? Não. O suporte ele faz parte da agenda do governo dar esse tipo de apoio de suporte. Não, É isso, as pessoas não... Qual é a necessidade de você extinguir o Ministério da Infraestrutura, ministro Tarcísio, agora governador, mas era o ministro Tarcísio, aí você transformar em 2 pastas. Agora você tem portos e aeroportos, você tem transportes. Para quê? Abarcar partido. Para isso, não tem outra justificativa. Trabalho e previdência. Ou seja, poderia estar fundido no Ministério da... Eu precisava acolher o cara da CUT, precisava acolher o PDT. Então eu preciso ter 2 partidos. É isso, aí divide. Então, bom, vamos lá. Eu entendi essa questão da direita e eu li uma análise de uma pessoa que fez muito sentido para mim, que as pessoas estão surpresas com o fenômeno, né, Pablo Marçal, que sinceramente para mim não é um fenômeno, nada disso que está acontecendo, é semelhante ao que aconteceu com o Bolsonaro, e é por isso que eu sempre achei errado esse termo bolsonarismo, porque eu sempre soube, desde 18, falei assim, cara, não é Bolsonaro, o Bolsonaro ele é só a bola da vez, mas é a questão da direita que tem... Quem é o cara, por exemplo, o Pablo Marçal, eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão declarando lá de São Paulo, declarando voto nele, não é que ache ele o candidato ideal, mas é tipo assim, quem é que tá batendo na esquerda? Quem é que não tá falando o discursinho decorado? Quem é que não é mais do mesmo da política? É esse cara aqui. É esse cara que tá batendo Boulos. Ele falou Boulos, né? Que é o negócio do gênero neutro lá durante todo o último debate. Então, assim, é alguém que tá alinhado com valores. E não necessariamente Genial. com o político, né? Genial. Que tipo... Semiótica, velho. O cara pegou a semiótica, assim. A graça do Marçal, primeiro ponto. O Bolsonaro é um líder super importante da direita. Ele é, ponto. Você pode gostar. Ele é o maior líder da direita hoje. Mas a direita, se o Lula disser que é o Boulos, todo mundo vai baixar. Disser que a Marta Suplicy é a vice, que saiu do PT pela briga gigantesca com o próprio PT. Votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Exato. Olha só. Então, assim, mas se o Lula disser que é ela, todo mundo vai. a liderança, a base baixa a cabeça para o líder. A direita está muito mais voltada à pauta do que a pessoa. Exatamente porque a direita é maior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro está subordinado à direita, não a direita está subordinada a Bolsonaro. Já diferente da esquerda, a esquerda está subordinada ao Lula. E a esquerda terá uma imensa dificuldade, como já demonstra, de quem é o sucessor desse cara que já está velho e cansado. Velho e cansado sem saco. Tanto é que hoje, todo mundo que está política sabe que o grande desafio do PT é a Janja. Como é que administra o país com uma mulher que não entende nada, ela não entende nada daquilo ali. Enche o saco. E tentar administrar o país, que ela está com muito afim. Muito. Ela é deslumbrada, essa é a verdade. Toda essa turma que hoje está no governo já viveu os benesses do passado, já viajaram, estiveram em abertura de Olimpíada. Ela não. Ela é a única forasteira agora e quer viver tudo que não viveu no passado. E sem cargo, né? Tipo, assim, cargo. E tirando a função que deveria ser de um cara que era o inimigo histórico. Olha como é tão sério isso. É tão sério isso. O Geraldo Alckmin era o diabo para o PT. E hoje ele é o vice do Lula. Para você entender como... E quem botou a mão e disse vai ser o Geraldo Alckmin foi o Lula. Porque a esquerda se vincula a esse cara. Entendeu? Você tem exemplos no meu estado, o prefeito do PT hoje é um cara que tem desalinhamento 100% com o PT. O cara chamado Evandro Leitão. Totalmente desalinhado, não tem nada a ver com o PT. Mas estão dizendo que é ele, porque o Lula disse que é ele, e vai ser ele. E as pessoas simplesmente aceitam, diferente do que acontece na direita. Ai. Bolsonaro apoiou o Nunes e tá aí falando ninguém foi pro Nunes mesmo. E não vai, porque o candidato natural da direita em São Paulo seria o Ricardo Salles. O grande candidato que a direita todo mundo esperava seria o Salles. Foi o mais votado, tinha sido ministro do Bolsonaro, estava dentro do partido do Bolsonaro. Fazia imenso sentido ser o Ricardo Salles, o candidato do PL. Na hora que você vai apoiar um cara do MDB, centrão absoluto, alinhado ao opositor do Tarcísio, na última eleição, Rodrigo Garcia, que é o coordenador da campanha do cara, alinhado ao MDB histórico, né, que foi sempre alinhado ao PT, até o Temer assumir, sempre alinhado ao PT. E hoje, mais uma vez, alinhado ao PT nacionalmente. E você coloca um cara que não tem repercussão, que até um dia desse ninguém sabia quem era. Né? Se você perguntar para os paulistas, há 2 anos atrás, você pergunta, quem é o prefeito de São Paulo? Não sabia. Era o Bruno... Eu só tô sabendo agora por causa desse fuso. Não, era o Bruno Covas. Tipo assim, você sabe, o Bruno Covas foi eleito. Foi eleito. Certo? Para isso. Então, assim, você sabia isso. O cara era um vice. Ele era um vice
Ele era um vice de composição como apagado. é próprio. Não, como é próprio do MDB. O MDB é um partidão, então assim, ele é próprio do MDB, é um baita partido. Sendo claro isso. Eu discordo 100% da pauta do MDB, mas ele é um baita partido em termos de organização, de fluxo, de processo. Ele consegue eleger muita gente. E ele está ali sempre na base. O MDB faz parte da base da prefeitura, do governo, da União, porque é da característica dele depender do Estado. Então, dentro da lógica, dentro da perspectiva do MDB, ele é um baita partido. Eu discordo 100% da pauta dele, mas dentro da perspectiva dele, ele é um partido gigante. E nessa construção e nessa forma de colocar, Yuri e Juan, o cara era um ótimo vice para um cara que tinha base política, tinha voto. Era o PSDB histórico que o paulista gosta, certo? O paulista sempre respeitou esse cara, elegeu o Alckmin, elegeu o PSDB a vida inteira. O Covas era uma representação do Estado. Então o paulista gosta desse cara assim, meio... assim, o cara que fica no meio, o limpinho. Ele gosta disso. Só que aí o que é que aconteceu? Nessa eleição, não há o limpinho. Não há o limpinho. O Rodrigo Garcia é do MDB. Então, por si só, tira ele de ser limpinho. A Tabata é a Tabata. Assim, ela vai ficar ali no núcleo, ela vai ser sempre eleita deputada federal. Ela vai agradar o núcleo do rico com culpa. Ela vai agradar do rico com culpa. O rico com culpa. O socialista de iPhone vai votar nela. Não, é o rico com culpa. Parmínio Fraga, eu sou bilionário. Não, só tenho culpa que eu preciso. É aquela famosa a famosa profecia da terceira via, né? Ficar em terceiro. Isso. Mas medalha de bronze é uma medalha. Pode até que ela nunca seja prefeita, mas deputada, ela forever, eu acho que ela vai ser, né? Marina Silva carrega isso até hoje. Marina também, Silva, a Maria do Rosário, pessoas que estão ali vão cara, ficando. Só que aí você vê o debate dela, aí você coloca uma menina querendo parecer uma Margaret Thatcher. Ela nunca será. Nunca será, porque ela é chata, ela é arrogante, entendeu? Ela até é preparada, mas é preparada no sentido da visão política da centro-esquerda ali. Eu discordo 1000% da pauta dela. Mas é uma moça que estudou, que entende alguma lógica, tem isso, né? Mas é muito estranho, porque o mercado financeiro ouve aquela mulher como se ela fosse alguém alinhada a ela. Aí você vê a votação, é como pegar, vai no ranking dos políticos, vê a votação da Tabata. A votação dela, gente, é completamente oposto do que ela fala. Por exemplo, ela fala assim, eu sou a favor da segurança porque a cada tantos minutos um celular é roubado em São Paulo. Mas você vai defender segurança com iluminação, botar poste de luz? Não, mas não foi ela que votou contra todos os aumentos de pena, endurecimento de pena no Congresso Federal? Ela votou contra o marco das ferrovias, o marco da cabotagem. Então, assim, é bem distoante até, pensando em debêntures de infraestrutura. Tudo. Pensando em mercado financeiro. Tudo aquilo que melhoraria o mercado, ela foi contra. É muito louco isso. E o mercado, se você for em São Paulo, o pessoal diz, não, nossa representação... Eu converso com o pessoal do mercado financeiro, até porque como eu sou do Instituto de Mercado da Frente do Mercado, é um mercado muito próximo a gente. E eu digo assim, pessoal, vocês não estão entendendo. É inimiga de vocês. Talvez uma das principais inimigas. Porque é inimiga que parece que se faz de amiga. Exato, porque o ponto é o seguinte, o que vocês têm que ficar claro, que o que eu percebi justamente no ranking dos políticos, a Tabata, ela vota contra pautas que ela defende no debate. Sim. A favor do livre mercado, não sei o quê, vota contra. A favor, eu sou contra a criminalidade, tem muito assalto, muito roubo de celular em São Paulo, vota contra todos os endurecimentos. Mas, Yuri, isso é eleição. O Boulos agora... O Boulos é contra a Venezuela, o Boulos é contra o aborto, é contra o uso da maconha, então assim, todo... E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.